E eu fiz uma oferta de 15 mil. Logo depois que eu mandei essa oferta, mandei por e-mail, um cliente me respondeu. E ele respondeu o e-mail e falou assim: Sandro, 15 mil reais por essa consultoria? Nem fulano de tal, ele falou o nome de um cara que era muito, muito famoso no mercado, né? Nem fulano de tal cobra isso. Quem que você pensa que você é? Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil e que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Estamos começando mais um episódio do podcast de 0 a 100. Eu sou a Natália Merejoli. E eu sou o Sandro San. E no episódio de hoje vamos falar se impostor. Será que você é um? Será que você é um? Você é impostora, Natália? Pô, eu vou ser bem sincera, eu não achava que eu era impostora. Aí eu fui pesquisar hoje, ler algumas coisas a respeito e tudo mais, e aí me bateu até uma bad, eu confesso. Porra, era melhor, será que era melhor eu ficar sem saber que eu sofro desse mal? Eu acho que então, em um certo nível, assim, não... Pelo que eu li, pesquisei aqui, não dos casos mais graves, mas de alguma forma sim. Mas vamos lá. Pelo que eu dei uma olhada aqui, pesquisei, as pessoas que sofrem geralmente com esse problema são pessoas que têm profissões assim muito desafiadoras e muito competitivas, né? Atletas, artistas, empresários, ou profissões assim que elas precisam ser avaliadas e testadas a todo momento. E isso abala emocionalmente, psicologicamente, né, essas pessoas e faz com que elas sofram da tal da síndrome do impostor, que certamente traz grandes consequências. Mas, antes de tudo, eu gostaria que você dissesse o que é a síndrome do impostor, afinal, e de que forma que isso atrapalha essas pessoas que estão dentro dessas profissões desafiadoras e competitivas, como os especialistas, por exemplo, do programa. Então, olha só. O que é síndrome do impostor, meio que o próprio nome diz, né? É um sentimento que você tem de que você não... de que você é um impostor, de que você é uma fraude, né? De que você está se propondo a fazer alguma coisa ou está se mostrando como alguma coisa que de fato você não é, entendeu? Então, esse sentimento que acaba ficando lá no fundo, muitas vezes, né, dependendo do nível, de que você, cara, né, eu não sou isso tudo, eu não sou tão bom assim. Então, você acaba... E o que acontece? Mas uma coisa que é muito, muito interessante sobre a síndrome do impostor, Nath, que a síndrome do impostor é um tipo de síndrome que vai acometer principalmente pessoas de alto desempenho. Entendeu? Por quê? Porque você falou de profissões, né? Profissões, artistas, etc. Eu não penso sobre... É difícil categorizar de quem sofre síndrome do impostor pela profissão. Não é pela profissão, entendeu? É pelo tipo de comportamento que você tende a adotar no seu dia a dia. Tá? Porque se eu falar que é a profissão, eu vou dizer que todo empresário pode sofrer síndrome do impostor. E não é isso. Entendeu? Ou que todo atleta pode sofrer de impostor. Não é isso. O que acontece é o seguinte: quando você pega uma pessoa que tem alto desempenho, o que é uma pessoa que tem alto desempenho? É uma pessoa que desempenha acima da média. Então, existem pessoas que têm um desempenho mediano, que fazem aquilo que é esperado delas, e tem pessoas que têm um desempenho acima da média. O que acontece com as pessoas que têm um desempenho acima da média? Essas pessoas se esforçam naturalmente acima do que os outros. Eles estão se esforçando mais, então eles são mais ambiciosos, eles querem mais, eles se esforçam mais, eles trabalham mais, eles estudam mais. Então, na vida deles, tudo é um pouco mais, tudo é um pouco exagerado. E aí, essas pessoas, por consequente, constantemente trabalhando, se esforçando, enfim, indo nessa busca de fazer mais, elas vão perdendo um pouco a noção daquilo que elas já fizeram, daquilo que elas estão se tornando nesse processo. E aí, o que começa a acontecer?
em dado momento, quando elas percebem, elas olham em volta e parece que as pessoas dão mais crédito a elas do que de fato elas são. Entende? Então elas olham assim, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo clássico. De repente você é um empreendedor, um especialista, e aí, poxa, você foi lá, passou por uma experiência na sua vida, você conseguiu resolver um problema, você conseguiu encontrar uma solução, você, sei lá, criou uma empresa, essa empresa deu lucro, essa empresa te proporcionou ter uma vida bem-sucedida, enfim. E tudo isso você construiu com trabalho. Para você, esse processo que você criou não foi nada espetacular. Para você, cara, só fez o que você tinha que fazer. Você foi lá e você trabalhou, construiu a tua empresa, enfrentou os desafios do dia a dia, né? Não foi mágica. Você fez o que tinha que fazer, você trabalhou, se esforçou, sua empresa deu lucro. De repente, sei lá, você vendeu sua empresa por alguns milhões, né? Você nunca vai enxergar assim do mesmo jeito que a pessoa de fora enxerga. A pessoa de fora vai enxergar e falar assim, nossa, esse empresário é um gênio, ele construiu esse negócio, ele fez o negócio de milhões. Você não, para você, cara, foi tudo uma mistura, sabe, de trabalho, oportunidade, um pouco de sorte, enfim. Então, você está muito dentro do processo. Tudo aquilo para você é muito natural. Aquilo não é extraordinário para você. Você sabe que não aconteceu uma mágica, entendeu? Você sabe que você não fez uma mágica. Você sabe que aquilo foi fruto de um processo que você desenvolveu, de um trabalho que você fez. E aí, quando você começa a ter esse feedback, quando as pessoas começam a te olhar e dessa maneira, o que você acaba sentindo? Que você não merece isso. Entendeu? É uma ideia de não merecimento. É uma ideia de não merecimento, é uma ideia de inferioridade, em um certo ponto. Você fala, mas como é que pode uma pessoa que tem sucesso, que está bem sucedida, ou que tem alto desempenho, um atleta, ter um sentimento de inferioridade? Entendeu? É até contraditório. Exatamente. É por isso que é tão estranho. Mas se você for analisar bem, você vai perceber que não é tão contraditório. Porque, assim, alguns aspectos a gente tem que pensar. Primeiro, quando você tem um talento, uma habilidade, e você faz isso com frequência, recorrentemente, aquilo para você é algo natural. Você não vê isso como algo extraordinário. Uma pessoa que não tem essa habilidade que você tem, ela olha para você como algo extraordinário, porque ela não tem essa habilidade. E aí, para você isso é natural, você fala, cara, mas eu não sou extraordinário, isso para mim é fácil. Eu não estou fazendo nada demais. Isso é o que eu sei fazer, né? Não estou fazendo nada demais, estou treinando. Inclusive, se você treinar, você faz igual a mim, né? Você pode dizer assim, pô, qualquer um pode fazer o que eu faço. Só que não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. No fundo, você não está percebendo que você tem, às vezes, um talento natural, ou um talento natural para habilidade, ou você tem uma habilidade que é muito natural, ou você tem uma capacidade, por exemplo, de resiliência muito acima da média. Entendeu? De se esforçar muito acima da média. Só que você não percebe que você é acima da média. Por quê? Porque é você. Você é assim. Você não se percebe extraordinário. Você se percebe natural. Então, para você é estranho olhar, quando alguém te olha, né, ou quando alguém te dá algum crédito, soa estranho, porque parece que você é extraordinário quando você não se vê extraordinário. E é interessante, assim, se a pessoa tem essa falsa percepção, né? Talvez essa ausência até de percepção a respeito da realidade, assim, de si, como é que ela sabe se ela sofre com a síndrome do impostor? Como é que ela identifica se ela sofre ou não com a síndrome do impostor? Olha, como eu te falei, se você é uma pessoa que está performando na sua vida, se você é uma pessoa que está acostumada a ter resultado, que para você é normal trabalhar, correr atrás, executar, crescer, se arriscar, você certamente sofre síndrome do impostor, entendeu? Eu diria que eu não sei se eu já conheci alguém que não sofresse disso em algum nível, entendeu? Você sempre vai passar por isso. Que o estudo que eu li hoje da Universidade da Califórnia falava que 80% das pessoas se sentem uma fraude. Esse número
Pô, é um número grande. Das pessoas que performam, né? Porque se a pessoa não faz nada, ela não vai se sentir, entendendo? Sim. Porque se a pessoa ela é uma fraude mesmo, ela não vai sentir, ela é mesmo, não tem jeito, entendendo? Mas é difícil uma pessoa não se sentir, sabe? É muito, muito, muito raro. Eu diria que mais de 80%. É muito raro uma pessoa não se sentir, entendeu? O que eu acredito que acontece é que para quem sabe mais, para quem saca isso, ou para treinadores que trabalham com alto desempenho, para quem entende sobre alto desempenho, quem estuda isso, quem vive isso mais intensamente, consegue entender que isso é um estado que você está permanentemente nele, então aquilo passa a deixar de te afetar, porque você entende que esse é um estado que ele é normal para você. Então não gera um problema na sua vida, entendeu? Porque você entende que ele é um estado que você está vivendo nele o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu estava eu comecei a trabalhar na minha carreira profissional, eu entrei com 15 anos de idade e fui trabalhar no banco. Eu ia te perguntar, quando você... Não, me conta a história. Não, acho que eu sei qual é a sua pergunta, se quer chegar. Então, quando eu tinha 15 anos, na verdade 14 para 15, foi em abril, eu fazia 15 anos em julho. Eu entrei num processo seletivo, um processo mega disputado, eram mais de 200 candidatos para 12 vagas, e eu entrei nesse processo para um trabalho como trainee na gerência de um banco, né? E era um negócio muito surreal, muito fora da caixa, da realidade. Imagina, quando que você vai pegar um adolescente de 14, 15 anos de idade para trabalhar como como trainee, entendeu? Vestindo terno e gravata na gerência de uma agência bancária. Era uma coisa muito surreal, mas aconteceu. Né? Não sei se aconteceu mais de uma vez, se vai acontecer de novo um dia, mas na época o banco tinha um plano de pegar jovens meio que, não vou dizer superdotados, né? Mas jovens que eles achavam que podiam ter um talento especial e desde muito novinho treinar. Sabe, já viu aqueles filmes do pessoal que vai lá para a questão da África, que eles pegam as crianças para poder portar fuzil e tal? Era meio nessa pegada, sabe? Eles queriam pegar, era meio que essa pegada, eles queriam pegar os adolescentezinhos e formar uma tropa de elite, entendeu? Para os caras fossem... enfim, é uma maluquice. Mas enfim, eu entrei nessa porra, tá? E aí fui lá, entrei nesse projeto louco e de repente eu saio da favela e tô na gerência de um banco. Entendeu? Putz, durante um período era difícil, porque qual era o meu trabalho? Meu trabalho era aconselhar as pessoas sobre investimento, né? Ajudar as pessoas a fazer seguro de casas, mas eu não tinha investimento, né? Eu não tinha investimento nenhum, entendeu? Eu não tinha aquilo que... meus clientes eram mais velhos do que eu. Todos os meus clientes eram mais velhos do que eu, não tinha ninguém mais novo. Porque você tinha 14, 15 anos, né? Se fosse novo, seria... Meus clientes eram mais velhos do que eu, tinham mais dinheiro do que eu, eram mais poderosos, eram mais ricos, eram mais tudo do que eu. Como não se sentiu impostor? Entendeu? Sim. Como não se sentir impostor? E outra coisa, eu olhava para meus colegas de escola, eu estava no meu segundo grau na época, eu estava no meu segundo ano de segundo grau, eram 3 anos, eu estava no segundo. E e olhar para meus colegas, eu não me achava assim, putz, melhor do que os meus colegas, sabe? Nossa, eu sou, sabe? Eu não tinha essa coisa assim. E no dia a dia, no meu trabalho do dia a dia, era frequentemente eu lidava com esse tipo de sentimento, de estar ali com gente que era, porra, muito mega foda, né? E era difícil. Você tem uma ideia, no meu primeiro dia no banco, meu primeiro dia de trabalho, foi muito engraçado. Porque, eu chego na agência, só tinha assim, os caras de cabelo branco e tal, né, na agência. E eu tinha um gerente geral que ele tinha, nunca esqueço disso, tinha 51 anos de idade. E ele estava sentado, assim, lá nos fundos da agência, era uma agência no Campos Afonso, aqui aqui no Rio, é uma área militar e tal, mas pequenininha. Eu estava na agência, e aí eu peguei e, poxa, querendo me enturmar, né? Mas assim, eu não tinha muito como me enturmar, porque a galera da gerência era tudo muito mais velho. Então, eu tinha 14 anos de idade, eu queria, sabe, tô chegando no trabalho novo, né? Você quer fazer amigos, você não quer ficar esse cara esquisito, né? Não quer ficar
você fica deslocado ali, né? Mas eu tava deslocado, não tinha jeito, eu tinha 14 anos, tava de terno gravado sentado ali. Aí quem eu vou procurar? E outra coisa, né? Eu, era um garoto humilde, né? Morava na comunidade, aquela coisa toda. Fiquei assim. Aí eu comecei a tentar falar com os garotos que eram boy do banco, entendeu? A garotada, a molecada que era boy, que era, sei lá, caixa ali. Que era uma garotada que era mais velha do que eu, mas ainda era próxima da minha idade, né? E eu comecei a tentar fazer amizade com eles, porque era a galera que tinha da minha idade. E comecei também a fazer amizade com segurança, com o pessoal da faxina, porque também a pessoa também me identificava, porque, né? Tinha meio que... da onde eu vinha, era pessoal era essa turma. Sim. E eu fiquei ali, né? Tentando ali me enturmar e tal. E aí deu a hora do almoço. E aí chegou na hora do almoço, tinha que... lá não tinha um restaurante perto. Então, para você poder almoçar, você tinha que, vou pegar teu carro e sair para achar um restaurante, você tinha que, sei lá, pegar um ônibus e pegar um restaurante. Aí tá, deu a hora do almoço, eu não vi nada ali, né? Aí eu perguntei pra galera, né? Vocês comem aonde? Vocês comem? Não, vou pedir aqui e tal. E eu já tava assim, né? Tentando... Aí, cara, vou pedir comida aqui, ó. Eu gritei, pede pra mim também aí, fulano. Cara, nisso, o meu chefe, que era o gerente geral, né? Ele tá parado assim, eu falo assim, cara, eu lembro da cara dele, engraçado. E ele paradinho, sentado assim, lá nos fundos, assim, tava nos fundos da agência. Não tava na área de trabalho, não, tava nos fundos da agência, a gente tava nos fundos da agência. Tinha meio que uma garagem assim, no fundo da agência, e tava lá sentado lendo os relatórios. Ele me olha assim por baixo do óculos, ele tinha um óculosinho assim pequenininho, né? Ele era um coroazinho por baixo do óculos. Aí ele, ô, rapaz, vem cá. Aí fez o sinal assim com a mão, vem cá. Aí eu fui lá, ele, senta aqui. Ele, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Você chegou aqui agora, sei que você é um garoto novo e tal, então já vou te dar o primeiro conselho, joga de cara, tá? Ninguém aqui precisa saber quantos anos você tem, não. Assim, ninguém precisa saber quantos anos você tem, né? Você aqui é um gerente, você tem que fazer papel de gerente, entendeu? Você vai começar a brincar com a molecada aqui, a bater papo, não sei o quê, daqui a pouco estão passando a mão na sua bunda e você vai falar o quê? Entendeu? E aí eu fiquei assim, né? Né? Meu primeiro dia, né? Na hora do almoço, eu já tomo uma chulepada dessa, né? Quando eu cheguei. Perdeu até o... Será que eu volto no segundo? Cara, aí eu fiquei assim, e aqui, lugar de almoçar não é aqui não. Você vai lá, não quero você... Assim, eu entendi, é claro, né? Ele estava preocupado de eu começar a entrar naquele clima ali, brincar. Porque os garotos que estavam no caixa, que estavam ali brincando, a pessoa, eles não estavam preocupados, eles não atendiam cliente, eles não estavam ali na frente, de terninho, lidando com as pessoas, enfim. Eles não tinham aquela postura, né, que ele entendia que eu, como gerente, deveria ter. E ele estava preocupado de eu levar tudo na sacanagem, na brincadeira, né? Afinal de contas. Mas para mim foi uma porrada. Né? Eu tomei uma porrada. E desde aquele dia, eu passei a ficar assim, né? Comecei a. Né? Uma obra. Cara, eu ficava, né? Eu tinha até. Comecei a ter uma dificuldade de me relacionar, porque eu não tinha, eu não sabia como me relacionar naquela situação, né? Sendo quem eu era, mas tendo que fazer o que eu tinha que fazer. Então, constantemente, eu tinha essa coisa de me sentir, sabe, um impostor. Eu lembro que a primeira vez, ainda nessa agência, o primeiro cliente que eu fui era um cara que era cara era um comandante, assim, de uma área militar grande, sabe? E era um cara meio que, super rico e tal. Apesar de ser comandante lá, tal, ele tinha vários investimentos. Enfim, eu sei que ele era o cara que mandava na porra toda na região ali. E aí, eu fui lá com outro colega, um outro gerente, a gente foi na sala dele, visitar ele. Foi tipo assim, meio que no segundo dia. Porque ele tinha uma casa na região serrana, ele queria renovar o seguro da casa. E eu tinha que ir lá junto para acompanhar, para ver, né? Naquela época a gente tinha o seguro, tinha uma documentação lá que tinha que fazer para renovar. Aí eu fui lá, eu sentei, eu cheguei lá e tal, tudo bem, seja bem-vindo e tal. Era um coroa já, aí sentei, o meu colega sentou. E aí eu tô lá, né, perguntando as coisas para renovar o contrato dele, do seguro da casa dele, né, no seguro de incêndio, de roubo dessa casa que ele tinha lá na região serrana. E o cara vira para mim e falou assim, o rapazinho, o Sandro, tá tudo certo aí, né? Aí eu, não, claro. Eu cheio de medo, né? Segundo dia de trabalho, sei lá, primeira semana de trabalho.
Eu ainda meio inseguro com as coisas que eu tinha que fazer, né? Imagina, vai vendo. Eu naquela idade, com aquela responsabilidade, pô, tô aqui com um cara que é o cara mais poderoso de todo, tendo que cuidar da... Aí, não. Então, deixa eu te falar uma coisa, olha só. Você agora está aqui, tomando café comigo, estamos conversando, somos amigos. Se amanhã tiver um problema com a minha casa e você me disser que esse contrato não está bem feito, você vai ter um inimigo. Pô, cara, aí eu falei assim... Aí eu, semana de trabalho, hein, cara, mas foi muito punk, né? Eu falei, gente do céu, né? Então, mas o que eu tô falando disso tudo, né? O que eu quero dizer é que, assim, o tempo todo, eu estava me sentindo nessa coisa de, cara, será que eu sou a pessoa para estar fazendo isso aqui? Será que eu mereço estar fazendo isso que eu estou fazendo? Entendeu? Será que eu mereço? Pô, eu ganhava bem pra caramba, entendeu? Será que eu mereço estar fazendo isso? Será que será que eles não erraram, né, me colocar aqui? Né? Pô, a gente não era o cara para estar fazendo isso aqui. Então, era o tipo de coisa que eu lidava o tempo todo, né? Que eu me perguntava o tempo todo. Assim, é óbvio que olhando hoje, naquela época, eu não tinha isso naquela época, mas assim, é óbvio que olhando hoje, claro, se eu estava ali é porque de alguma forma eu fiz uma coisa certa que eu tinha que estar ali, né? De alguma coisa eu acertei, né? Para estar ali, de alguma maneira eu mereci estar ali de alguma forma, tá? Ainda que naquele momento eu não via isso, não enxergava desta maneira, né? Para mim eu só fiz o que eu sabia fazer, mas com certeza eu estava ali, eu merecia isso, mas eu não tinha essa percepção. Entendeu? Eu não tinha essa coisa. Então, eu estava sempre achando que aquilo tudo era muito além, muito mais do que, de fato, algo que eu fosse capaz de fazer, de entregar, ou merecer, se estar fazendo aquilo, entendeu? Então, as pessoas meus colegas olhavam para mim e falavam assim, poxa, nossa, meus colegas se chamam barato, eu tá onde eu tá, eu ganhar o que eu tá, entendeu? E eu olhava assim e falava, putz, cara, não fiz nada. Entendeu? Eu só fui lá, fiz o teste, né? E passei no teste e me chamaram para esse trabalho, né? Mas então eu estava sempre assim, achando que não era nada. E como é que você... pode falar. Não, pode falar, pode perguntar. Não, a minha dúvida é a seguinte, quando as pessoas elas ficam nessa coisa da síndrome do impostor, como é que isso impacta a vida delas? Então, o que acontece? Se você não tiver muito presente para isso, tá? Muitas coisas podem acontecer. Você, por exemplo, tem gente que não vai deixar de fazer o que tem que fazer, entendeu? Tem gente que vai se acovardar, tem gente que vai se esconder, tem gente que vai, enfim, simplesmente sofrer o tempo todo, né? Eu diria que as pessoas que são as mais bem resolvidas, né, ou as mais bem resolvidas, vão estar sempre sofrendo com isso. Sempre sofrendo, que eu digo, sofrendo impacto emocional com isso. Quando eu fui fazer primeira vez que eu vendi um programa de auto-ticket, né, programa de consultoria, de auto-ticket e tal, eu lembro que já contei essa história do Parabelo, que ele me desafiou, né, perguntou, você cobra quanto? Eu falei, R$300. E ele falou, por que não R$5.000? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E, na verdade, quando ele perguntou por que você não cobra R$5.000 a hora, a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, eu não sou tão bom assim para cobrar R$5.000 a hora. Na realidade era isso. Pô, eu não sou tão bom assim para cobrar R$5.000 a hora. E olha que eu cobrava R$300 a hora e já era considerado, né, no meu mercado ali de consultoria, era um mercado... Putz, que eu ganhava mais do que o professor da faculdade de primeira linha no Brasil. Né? Eu lembro que eu tinha dado aula eu tinha dado aula um tempo antes para um curso de MBA e eles pagavam lá R$60 a hora, entendeu? Então, assim, R$300 a hora uma consultoria era um preço bom. Mas quando ele perguntou por que você não cobra 5 mil horas, por que você não cobra 5 mil horas? Eu pensei em várias coisas, mas no fundo, a resposta que me vinha era, eu não sou tão bom assim, né? E eu tinha essa sensação, esse sentimento. O que acontece? Mesmo que me sentindo assim, eu peguei e fiz uma oferta de 15 mil para uma consultoria, que era o mais caro que eu tinha cobrado na vida para um programa de consultoria, naquele momento. Cobrei R$15.000 a consultoria. Morrendo de medo, sabe? Desesperado. Falei, cara, eu suava frio, me dava dor de barriga, entendeu? E eu fiz uma oferta de 15 mil.
que acontece? E aí eu quero fazer vou fazer uma distinção daqui a pouco sobre isso. Logo depois que eu mandei essa oferta, mandei por e-mail, um cliente me respondeu. Um cara que me acompanhava há muito tempo e tal, sempre estava na minha lista de e-mail, aquela coisa toda. Eu mandei por e-mail minha oferta. E ele respondeu o e-mail e falou assim: Sandro, 15 mil reais por essa consultoria? Nem fulano de tal, ele falou o nome de um cara que era muito, muito famoso no mercado, né? Nem fulano de tal cobra isso. Quem que você pensa que você é? Entendeu? Era o que faltava era o que faltava, né, cara? Qual era a minha vontade? Era entrar no sistema de e-mail e pegar os e-mails que eu mandei de volta né? Eu falei, cara, que merda que eu fiz. Entendeu? Por quê? Porque ele falou aquilo que estava dentro de mim. Sabe? Ele foi lá no fundo, naquilo que era a minha maior preocupação. E eu não sou esse cara, né? Eu não sou tão bom para isso. Então, mas o que eu quero dizer aqui, eu quero usar essa história para explicar uma coisa que acontece com todo mundo que tem um alto desempenho. Você não deixa o teu sentimento parar você. Quando eu falo para você assim, cara, eu estava com medo, eu não acreditava assim que eu merecia, mas eu fiz. Entendeu? Eu fiz. Além daquilo que eu senti, sabe? Eu fiz. Então, esse equilíbrio entre... existem pessoas que elas sentem alguma coisa e elas não fazem porque elas sentem. Existem pessoas que elas fazem além do sentimento. Elas não ficam limitadas ao sentimento, entendeu? Então, a pessoa que tem a pessoa que ela é naturalmente que ela performa muito bem, ela sabe que ela não pode ser refém do sentimento. Entendeu? É o padrão dela. Ela consistentemente vai agir além daquilo que ela sente. Ela sempre vai jogar o chapéu do outro lado do muro. E o que acontece com isso? Ela sempre vai estar se sentindo um impostor, porque ela sempre vai estar um nível acima. Entendeu? Ela sempre vai estar um nível acima. Um nível acima... assim, ela sempre vai ousar fazer algo pela qual as pessoas acham que ela não está preparada, ou às vezes ela mesma acha que ela não é boa o suficiente, mas ela vai fazer assim mesmo. Porque é assim que ela funciona. Entendeu? Ela funciona no nível de exagero, do extraordinário. Entende? Ela funciona, ela joga um jogo do extraordinário. E quando você joga um jogo do extraordinário, você sempre vai ter isso, né? Você sempre vai saber que você está se desafiando, se esforçando, sabe? Fazendo uma coisa que você... Cara, você nem sempre você está sentindo... Porque se eu faço somente aquilo que eu acho que eu sei fazer, o que eu posso fazer, significa dizer que eu estou agindo numa zona de conforto. Entendeu? Eu estou agindo numa zona de conforto. Cara, eu só vou esticar, né? Não. E é engraçado porque a gente aprende quando é criança, não, você nunca pode dar um passo maior com a perna, você só pode colocar até onde sua mão alcança, né? A gente aprende essas coisas, a gente tem essas crenças. Só que, na verdade, uma pessoa que tem alto desempenho, ela coloca o tempo todo a mão onde ela não alcança. Só que ela acaba alcançando, porque ela coloca a mão e ela se assiste, ela não enxerga, tipo assim, cara, beleza, eu não alcanço, mas vou ver se eu alcanço. Vou me desafiar a fazer. Entende? Ela sempre se coloca numa situação que é uma situação onde ela é obrigada a ter um determinado resultado, ela é obrigada a fazer uma coisa. E aí, cara, não tem jeito. Você vai se sentir impostor. E aí você acha que isso é o que a pessoa precisa fazer para resolver? Quem sente essa síndrome do impostor precisa fazer o quê para resolver? Nada, você não resolve. Você não resolve? Não, você não resolve. Você não resolve. Não, Até agora, a gente chegar em algum momento. A solução deste problema é tal. Então... Você não resolve. Você não resolve. Por que você não resolve? Porque você está consistentemente se desafiando para um próximo nível. Entendeu? Então, não é uma coisa que se você resolve, o que vale a pena você tentar resolver. Você precisa aprender a conviver com isso. Entendeu? Você precisa aprender a conviver com isso, a entender. Você precisa entender que esse é mais um daqueles sentimentos que você vai ter que vão, sabe, te segurar, que vão, de alguma maneira, te incomodar. Porque você está sendo na zona de conforto. Entendeu? Só tem síndrome de impostor quem está fora da zona de conforto. Quem está na zona de conforto não se sente um impostor. Só se sente um impostor alguém
que atua num nível fora da sua própria zona de conforto. Sim. Entendeu? E o sentimento de impostor é parte desse desconforto que você tem. Entendeu? Então, qual é a sacada? É você aprender que isso é assim, né? Isso é uma coisa que vai acontecer e que você precisa lidar com isso e que você precisa observar esse sentimento para que isso não te gere um processo de autossabotagem, por exemplo. Que é o que é comum que ocorra, né? Que é o que é comum, entendeu? Que é comum, por exemplo, quando alguém chega e vai fazer uma oferta de um produto mais caro, né? Eu lembro que eu estava com o Cláudio a primeira vez e ele tinha tentado fazer uma oferta que era uma oferta de, sei lá, R$100 por mês. Durante muito tempo ele estava fazendo ofertas muito baratas. E eu falei para ele, vamos fazer uma imersão de R$20 mil, 2 dias. Vamos vender uma imersão de R$20 mil 2 dias. E ele falou, cara, mas quem vai querer pagar R$20 mil para ficar 2 dias comigo? Né? Naquele momento ele sentiu essa coisa que eu falo sabe, de falar assim, pô, mas quem vai querer pagar para estar comigo? Né? Mas eu olhava para ele e falei, pô, mas esse cara construiu uma mega empresa, esse cara, pô, estudou em Harvard, esse cara, sabe, tem puta conhecimento. Para mim era natural que as pessoas pagassem 20 mil para estar ali 2 dias. Para ele, não. Para ele, tudo que ele fez era natural. Então, ele não via com aquele valor. Entendeu? Então, assim, independente do nível que você está, eu quero dizer isso, você sempre vai estar sentindo isso. O que você precisa aprender é não deixar que isso vire um problema, que isso gere um processo de autossabotagem. Eu vejo que muitos especialistas, que a galera do Instagram, que me manda mensagem, que responde lá, me manda pergunta, na caixinha de pergunta, isso rola o tempo todo. Eu consigo observar em várias vezes pessoas que são extremamente competentes e que cobram barato, porque elas não se acham boas o suficiente para cobrar mais caro. Você costuma ter essa sacada de cara, assim, bater o olho no fulano ali, já sofre com a síndrome do impostor. Já saca de cara. Assim, com os anos de experiência, a gente consegue ver isso com uma certa facilidade. Uhum. Né? Às vezes, pela própria pergunta que a pessoa me faz, você consegue identificar isso. Né? Também preciso dizer que, na verdade, a maioria das pessoas, elas estão trabalhando numa linha de desempenho ou de produtividade muito abaixo da sua própria capacidade. É como se cada um de nós fosse imagina que cada um de nós fosse, sei lá, uma usina de energia. Uhum. E a gente opera, sei lá, a 50% da capacidade. A gente gera 50% da nossa capacidade. Entende? Então, isso já sei. Isso ninguém precisa me dizer. Isso já sei. Que todo mundo todo mundo tende a operar assim. Opera muito menos da sua própria capacidade. Tá? E quando eu vejo alguém que, por exemplo, tem um bom track record, tem cliente com resultado, às vezes nem isso. Quando eu vejo alguém que é comprometido, sabe? Às vezes a pessoa vem me fazer uma pergunta, ela fala assim, não, porque, poxa, eu tenho um cliente assim assado, que eu me dedico, que eu faço, e isso acontece, e eu faço um monte de coisa, poxa, e eu cobro, sei lá, R$1.000 pelo meu programa, e ainda assim eu não consigo vender, ou eu, sei lá, não tenho coragem de cobrar mais caro que isso. Uhum. Então, quando eu vejo essa pessoa, só pela história que ela me conta, eu já sei que eu estou diante de uma pessoa que tem, sabe, um senso de melhoria contínua. Porque o alto desempenho é isso. A pessoa que tem alto desempenho, ela está sempre fazendo o quê? Melhorando. Ela nunca está na zona de conforto, ela está melhorando. Então, quando eu percebo que alguém está melhorando, às vezes, pelo próprio fato da pessoa fazer uma pergunta, já me diz que ela está melhorando, porque está buscando uma coisa, sabe? Ela está lhe perguntando, ela quer saber, ela quer melhorar, ela quer trabalhar. Então eu falo, pô, caramba, essa pessoa aqui, ela merece uma resposta, porque ela está buscando uma solução, sabe? Ela está tentando resolver uma coisa. Ela não está tipo assim, eu tenho esse problema aqui, e é isso mesmo, e vou reclamar, né? Sabe? Porque quem está na zona de conforto tem de fazer o quê? Geralmente você reclama muito, reclama, mas não toma ação nenhuma. Uhum.
Então, a diferença é isso. A pessoa que está tomando ação, está fazendo, está se movimentando, ainda que esteja fazendo movimentos errados, ainda que esteja na direção errada, ainda que não esteja fazendo a melhor coisa possível, mas se você está em movimento, cara, beleza. São grandes ações se você está sofrendo com um síndrome do impostor. E me diz uma coisa. Na sua história, quando você olha, o momento do banco foi o momento mais marcante, assim, de que você realmente se sentiu, assim, síndrome do impostor? Ou teve algum outro episódio na sua vida que você olhou e falou, cara, esse momento foi o pior momento, ou melhor, não sei, né? Não sei nem descrever se sentir isso é bom ou se é ruim. Cara, é difícil dizer assim, eu acho que eu tive vários momentos assim, né? Vários momentos assim em que, inclusive quando eu lancei a Cliente Alto Valor, foi um momento em que eu me senti muito, muito essa coisa, né? É óbvio que eu estava mais maduro e mais preparado para receber esse sentimento, mas foi uma hora que, quando eu lancei o meu programa, foi uma hora que eu me senti assim, porque eu nunca tinha ensinado para ninguém vender high ticket, né? Não era uma coisa que eu ensinava, eu aplicava aquilo para mim, eu não assinava, eu não tinha... o modelo que eu estava vendendo, né? O jeito que eu estava vendendo, o que eu quero dizer com jeito? Eu estava vendendo um programa que ele era gravado e que tinha um acompanhamento na mentoria. Uhum. Né? Aquilo era novo, eu nunca tinha feito antes aquilo. Ou seja, eu nunca tinha gravado um programa e feito um acompanhamento sobre um programa. Melhor ainda, eu nunca tinha gravado aquele programa, ensinando aquela coisa e acompanhado pessoas fazendo aquela coisa. Uhum. E aí eu gravei aquela coisa, me propus a mentorar as pessoas com aquela coisa gravada, sobre aquilo, sobre aquela técnica, sobre aquele método, e cobrei caro por aquilo. Não tem como você não se sentir impostor. Entendeu? Sim. Porque assim... Alguém já tinha passado pelo método e tinha dado certo? Sim, tinha o Virenda tinha aplicado, assim, eu tinha aplicado no método para mim, o Virenda tinha aplicado para ele, mas entendo, quando o Virenda aplicou, por exemplo, o formato, a técnica era a mesma, mas o formato não era o mesmo. Porque o Virenda aplicou como? Eu cheguei para ele e eu fui fazendo aquilo em formato de consultoria. Eu fui ensinando para ele aquilo no 1 a 1. Uhum. Depois eu peguei, me tranquei aqui no escritório e falei, vou gravar essa porra. E eu liguei a câmera, comecei a gravar, comecei a transformar aquilo num passo a passo, gravei um programa de 8 semanas, né? E eu falei, legal, e agora eu vou vender. Era a primeira vez. Como assim? Como assim você vai cobrar caro por uma coisa que você primeira vez está fazendo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Não tem como você falar assim, não, isso é natural. Entendeu? Isso não é natural. E também não é qualquer pessoa que vai fazer isso. Só pessoas que já são naturalmente alta performance, né? High performance, como a gente fala, que já performam, que vão ter esse tipo de atitude. Porque uma pessoa que ela é fraca, né? O que ela fala? Ah, não, eu vou fazer isso aqui num preço baratinho e vou deixar ver se dá algum resultado, aí daqui a 5 anos eu aumento esse preço. Entendeu? Uma pessoa que sabe que é medrosa, que é insegura, é assim que ela vai fazer. Ela vai se ver diante de uma oportunidade e ela vai dizer o seguinte, não, é melhor não correr esse risco não. É melhor, sabe, não arriscar, deixa eu aqui devagarzinho, coloco o preço lá, vou vendendo, aí eu vou gerar os depoimentos, aí eu vou aumentando, né, aumento R$100, depois aumento R$200, vou vendo, daqui a alguns anos sabe, ela vai nesse ponto. Quem que vai chegar de primeira a fazer um negócio, botar e colocar um preço? Entendeu? Uhum. Né? Você vendeu por quanto? Por 15? Eu vendi por 12. 12. Né? Vendi por 12. 8 semanas a R$12.000. Então, cara, e pior, né? Eu comecei a ensinar as pessoas a fazer do mesmo jeito. Eu falei assim, cara, eu criei um programa pensando... quando eu criei o programa, inclusive, eu tinha muita clareza que não é qualquer pessoa que ia fazer o programa. Por isso que o nosso processo de seleção era muito... até hoje é exigente. Entende? Porque eu falo assim, cara, não é para qualquer pessoa. Isso aqui é para quem... Oi?
foi tranquilo vender? Porque quem sofre com a síndrome do impostor tem dificuldade com venda. Ou não? Não é que tem dificuldade com venda. Não é que tem dificuldade com venda, não é esse o ponto. O que você precisa cuidar é para você não sabotar o seu processo. Entendeu? Porque eu poderia muito bem ter colocado esse programa no ar e na hora de vender, eu me sabotar, para não ter ninguém comprando. Porque se eu me saboto e ninguém compra, eu posso dizer assim, eu tentei fazer e não deu certo. Melhor cobrar um preço mais baixo. Melhor voltar para aquela estratégia do fracassado. Entendeu? Então, o que eu falo? Você pode se sabotar no processo. Isso pode acontecer. Por isso que eu falo que é importante você entender que você aceitar o sentimento, aceitar a sensação, aceitar que você tem essa doença que vai te perseguir até a morte, entendeu? E é interessante que uma coisa que eu li nesse estudo que eu pesquisei é que isso vem sendo tratado em consultórios, né? Que especialistas, psicólogos hoje em dia estão tratando mesmo as pessoas que sofrem dessa síndrome, que há pouco tempo atrás isso não era um diagnóstico, digamos assim, né? Não era tratado como uma espécie de doença mesmo, e que vem sendo tão comum que os psicólogos vêm tratando isso em consultório. Interessante. E que eu te falo, eu que sinceramente não acredito que funcione. Não acredito que tratamentos psiquiátricos, psicológicos vão funcionar. Primeiro porque muitos psicólogos já vão ter esse mesmo problema, entendeu? Então, vai ser difícil. Eu não acredito que isso seja uma coisa que seja tratável. Assim, de novo, eu acredito sim que você pode aprender a conviver com isso. Entendeu? Conviver e não deixar que isso vire um problema, porque essa é a questão, entendeu? O único problema disso é se isso te atrapalha. Se não te atrapalha, cara, não tem problema nenhum. Entende? Beleza, tem o sentimento, você sabe que ele está ali, mas aquilo não te atrapalha. Você sabe que está ali, que é assim mesmo. Sabe? Não te atrapalha. Então, tá tudo bem. E é isso que é o ponto. É você entender que faz parte, porque a sua natureza vai sempre te colocar em situações em que você está se desafiando e, consequentemente, você vai estar sempre lidando com uma situação em que fala, cara, será que eu sou bom para isso? Será que eu estou pronto para isso? Né? A nossa mente tende a colocar a gente na zona do conforto, né? Assim, a manter a gente na zona de conforto, né? Então, claro. A mente humana... a mente humana, por isso que eu falo para você que eu não acredito na cura, entendeu? Porque assim, a mente humana é uma mente que ela vai buscar a sobrevivência. Então, a sua mente, ela sempre vai querer levar você para aquilo que é menos arriscado. Então, o que é a mente sobrevivente? A mente sobrevivente é aquela mente que ela vai pensar em duas coisas. Ou ela luta ou ela foge. Né? É a maneira de sobreviver. Você encontra um perigo, ou você luta ou você foge daquele perigo. Tá? Então, a mente ela vai ter sempre esse característica. Quando você tipo assim, pegando o exemplo que eu dei aqui, né? Eu vou lançar um produto de alto ticket. É uma escolha sua, né? Você não tem que lutar. Você escolheu, você não é obrigado a lutar com aquilo. Geralmente não é uma coisa que se impôs para você. Você escolheu fazer aquilo. E aí o que as pessoas, quando se sabotam, tendem a querer fazer? Fugir. Né? Regredir, dar um passo para trás. Criar uma situação em que obrigue elas a dar um passo para trás. Por isso que eu falo que o importante é você entender como você funciona. Autoconhecimento é muito importante nesse sentido. Você entender como você funciona, entender que isso é um problema, né? Um sentimento que vai estar ali. E, cara, tu vai lidar com isso. Né? Isso não vai atrapalhar a sua vida. Então, beleza, eu sei que eu me sinto assim. E foi muito louco, você perguntou como aconteceu comigo, né? Se me atrapalhou de vender. Eu fiz 23 ligações e não fiz nenhuma venda quando eu comecei. E eu lembro que era muito engraçado. O que eu fiz, por exemplo? Sabendo da síndrome do impostor, o que eu me planejei e o que eu defini como intenção para mim? Eu falei assim, olha, eu vou fazer 200 ligações.
Depois de 200 ligações eu decido se eu vou desistir ou não. E eu vou fazer 200 ligações para aprender como isso funciona. Então, assim, e aí quando eu coloquei essa intenção, eu vou fazer 200 ligações. Na verdade, eu não sei se foi 200 o número, mas foi um número tipo 200, 500, foi 100, foi um número, assim, absurdo. Mas eu tava assim, falei, cara, eu vou fazer essa quantidade absurda de ligações. Absurda. Tá? E depois, se eu fizer, sei lá, 200 ligações e não vender, aí eu decido se eu realmente não vou fazer isso. Mas antes disso, não decido nada. Então, isso foi que me ajudou, por exemplo, porque assim, Nath, imagina, você faz uma ligação, você não vende. 2, 3, 10, você não vende. Cara, na 15ª, tu começa a falar assim, porra, tem alguma coisa errada. Porra, meu preço tá errado. Esse preço não vai bater, sabe? Não vai vender esse preço, não. Eu errei pra caramba no preço, não vou vender nesse preço. Eu tô sendo cabeça dura, insistente. Sabe? Você sabe, você se trabalha só você. A sua mente já começa a te convencer que aquilo ali sua mente já começa a te convencer, meu irmão. Não tem jeito, porque a mente é foda. Tu já viu? Você imagina que você vai fazer um teste de vestibular, aí tu chega lá no vestibular, tu tá no vestibular. Aí você tá assim, tem aquela múltipla, não tem aquelas perguntas de múltipla escolha? Aí a pessoa fala assim, beleza, pergunta número 1, quanto é 1 mais 1? Letra A, 2. Você, porra, letra A, 2, você acha estranho, né? Letra A, 2. Pergunta número 2, quanto é 5 vezes 4? Letra A, 20. Você, porra, mole, 20. Pergunta número 3, qual é a terceira letra do alfabeto? Você, pô, terceiro alfabeto, A, B, C. Letra A, C. Letra A, letra C. Porra, beleza. Cara, tu começa. Tudo é letra A. Tudo que tu responde é letra A. Letra A, letra A, letra A. O que começa a acontecer com você? Você fala, não, cara, tem uma pegadinha aqui. Isso não é letra A. Isso não é letra A. É capaz de chegar uma hora, a pessoa fala assim, ó, quando chegar lá na 50ª pergunta, a pessoa fala assim, ó, diga qual é o seu nome. Letra A, Natália. Você fala, não é. Não é. Eu não me chamo Natália. Não é letra A. Tá entendendo? Vai acontecer assim. Vai acontecer assim. A tua mente vai fazer isso com você. É verdade. Ela vai falar, cara, tá errado. Tá errado. Então, você imagina, 20 ligações você não vende? 20 ligações. Não dá, não vendo. Né? Era maluco, você fica assim, putz, cara. Mas assim, por isso que eu criei essa coisa de falar assim, olha, vou fazer 200 ligações. Porque aí eu não tinha como discutir, eu já defini antes, sabe? Antes de começar. Falei, não, beleza, vou continuar seguindo até o 200. Do 200 eu falo. Mas isso é uma coisa que eu aprendi, para dar o devido crédito, não foi uma coisa que eu aprendi sozinho. Eu tive uma mentora, né? Aliás, eu quero falar sobre o papel do mentor, porque eu sinceramente acredito que o papel do mentor é fundamental para ajudar você a sair, sabe, ou evitar o processo de sabotagem quando você vive uma síndrome do impostor. Eu tive uma mentora que, quando eu estava aprendendo a vender, eu vendia de porta em porta e tal, eu vendia um produto que era um produto caro, tá? E só ganhava comissão. Então, ela falava para mim assim, ela falou assim, Sandro, a venda é como se fosse um sorteio, sabe? Um sorteio, tipo aquele sorteio de bingo que você vai puxando as bolas do saquinho. Imagina que você tem um saquinho e no teu saquinho tem 100 bolas. E eu digo para você que das 100 bolas, 5 bolas são premiadas. Você pode tirar a primeira bola no C, a segunda, a terceira, a quarta. Você pode tirar 50 bolas e nenhuma ser premiada. Mas você precisa acreditar que no saquinho as 5 estão ali dentro. Porque aí você vai até o final das 100. Entendeu? E isso vai permitir com que você não desanime quando você chegar na bola 60 e você ainda não tiver feito nada. Porque não é sobre as 60, é sobre as 100. Então, isso ela me ensinou.
Por isso, quando eu comecei, eu já lidava com isso, já tinha isso. Eu falei, ó, eu vou fazer minhas 100 bolinhas, entendendo? Eu vou tirar minhas 100 bolinhas do saco, eu vou esperar chegar na minha premiada, tá? E tinha uma outra coisa, quando você aprende a fazer, por exemplo, eu levei 23 ligações para fazer uma venda. Foram 23 ligações. Na 24ª eu fiz uma venda. Mas eu não precisei fazer mais 23 para fazer a segunda venda. Eu fiz a segunda venda, se eu não me engano, com 10 ou 12 ligações depois. Entendeu? Com 50 ligações, eu já tinha feito várias vendas. Tudo por quê? Porque aquelas 23 ligações, as que foram seguindo, foram me ajudando a construir uma habilidade. Porque não é só uma questão de sorte, é uma questão de preparo. Então, no primeiro momento, eu não tinha habilidade. À medida que eu fui fazendo aquilo várias vezes, eu fui melhorando a minha competência. Eu fui adquirindo minha competência, melhorando a minha competência. Então, chega um momento em que aquilo já estava muito competente naquilo. Né? Muito maduro naquilo. Mas eu queria falar sobre a importância do mentor, Nath, porque o que eu acredito, tá? O que eu observo? Às vezes, sozinho, é difícil você enxergar tudo isso. Entendeu? É difícil você enxergar, perceber tudo isso, saber se você está... Quando é hora de insistir, entendeu? E quando não é a hora de insistir, por exemplo. Sabe? A mente que cria o problema, como dizia Einstein, ela não pode ser a mesma que resolve o problema. Então, naturalmente, se você quer performar melhor e está sempre jogando um jogo de ir para um outro nível, todo mundo que joga um jogo de ir para outro nível tem um mentor. Você sempre vai ter um mentor. Não vai chegar numa hora que você não vai ter um mentor, sabe? Você sempre vai ter um mentor. Sempre vai ter alguém no outro nível que vai te guiar, que vai falar para você assim, não, esse é o caminho, vai te dar uma direção. E vai te poupar tempo de você ficar testando coisas, sabe? Indo por coisas, sabendo o que funciona e o que não funciona. E que também, muitas vezes, vai poder te dar um suporte até emocional de falar para você assim, olha, não, fica tranquilo, isso faz parte. Né? Eu estava hoje conversando com a Cris e ela falou assim, achei tão singelo dela, quando ela falou assim, fiquei até meio emocionado, que ela falou assim, poxa, Sandro, ela tinha feito um primeiro lançamento, e a campanha não tinha sido como ela esperava, né? E aí a gente conversou, eu liguei para ela e tal, e quando eu perguntei para ela como é que foi a campanha, ela começou a me contar, foi assim, assado. E eu falei, pô, que ótimo, já foi bom, vai ficar melhor, por isso. E aí ela falou assim, Sandro, foi tão importante aquela ligação para você, falar com você naquele momento, porque aquilo me colocou de novo centrada onde eu precisava estar, para continuar fazendo o que eu precisava fazer. Né? E aí depois ela fez outros lançamentos e foi melhorando a cada lançamento que ela fazia. Mas quando você está fazendo uma coisa sozinho e você quer ir para um outro nível, significa dizer que o outro nível é um nível que você não esteve antes. Se você não esteve antes, isso quer dizer que você não conhece bem o caminho e nem sabe como é lá. Você nunca esteve antes daquele nível. Se você não conhece o caminho e não sabe como é, você pode tentar fazer tudo isso sozinho. E tateando, testar, e por tentativa e erro, até você achar, né, etc. Tal, e ainda assim corre o risco de você chegar lá e descobrir que não era o que você queria, ou o que você esperava. Entende? Então, é fundamental um mentor. Porque o mentor ele é capaz de te guiar por um caminho que você não conhece e te dizer como é lá para que você possa escolher e decidir com clareza. Entendeu? E te dizer com clareza. Para ver se aquilo é para você, se aquilo de fato é o que você quer. E se você está nesse jogo de ir para um próximo nível, né? de crescer, se você... A pessoa que é alto desempenho, ela está fazendo isso consistentemente, é o jogo que ela joga,
Sim, porque ela quer ganhar um próximo campeonato, ela quer fechar mais um cliente, ela quer aumentar o preço, ela quer criar um novo programa, ela quer escalar o negócio dela. Não importa o que é, sabe? Em que momento, em que fase do game ela está, mas se ela está numa fase, ela quer ir para uma próxima fase, é muito mais seguro ela ir quando ela tem a ajuda de alguém para poder guiar ela nesse processo. E é isso. E é isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast de 0 a 100. Eu sou a Natália Verejoli. E eu sou o Sandro San. Muito bom. Muito bom, muito bom. Foi bom para você, Nath? Foi bom para mim. Legal, legal. Show de bola. Valeu, galera.